Muito boa tarde, Manaus. Muito boa tarde a você, meu amigo, minha amiga, meu caríssimo telespectador, minha caríssima telespectadora de Manaus ou de qualquer um dos 20 municípios do interior do Amazonas que nos dão o prazer da audiência nesse momento, que estão integrando a rede Band de comunicação no Amazonas. Eu espero que você tenha passado um final de semana feliz, de lazer, entretenimento, repouso físico e espiritual e que principalmente espiritual. Você esteja pronto para enfrentar as dificuldades, as demandas da semana e sair vitorioso. Tá muito bem? Bom, minha gente, hoje o programa vai receber como convidado especial, daqui a pouquinho, na segunda etapa do programa, o doutor Henrique Levi, que é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, né? O homem que comanda o nosso tribunal, sob a batuta, né, do doutor Flávio Pascarelli, que é o presidente do Tribunal de Justiça, aliás, do Tribunal Eleitoral do Amazonas. E a presença do doutor Henrique Levi hoje é para exatamente nos passar para você, para o eleitorado amazonense, os números atualizadíssimos, fidelíssimos, né, que o recadastramento biométrico, né, já alcançou nos 4 municípios da região metropolitana, onde a biometria já vai vigorar a partir da próxima eleição, que são exatamente Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Novo Airão. Então eu quero chamar a atenção de uma forma muito especial, né, dos eleitores desses 4 municípios, Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Novo Airão, porque nós vamos passar para vocês daqui a pouquinho, com a presença do diretor-geral do TRE, exatamente os números fidelíssimos. Quantos eleitores cada município desse tinha antes do recadastramento biométrico e quantos passa a ter agora, né? E se os eleitores que não fizeram a sua biometria em tempo hábil, por um motivo ou de outro, ainda vão ter chance ou não de fazer a sua biometria, tá certo? E não ficar de fora, não ficar sem o direito de votar na próxima eleição. Tá legal? Vamos falar também sobre o concurso do TRE, que abre aí 40 vagas, né? Eu tenho aqui, para nível superior, analista judiciário, e para o ensino médico, técnico judiciário. E também o doutor Henrique Levi vai nos tirar uma dúvida, né? Que, na verdade, isso, se acontecesse, ia mexer com o total de eleitores a nível de Estado como um todo, né? É que a gente tem informações aí de bastidores, né, de que haveria uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral de que a partir de 2015, né, haveria a diminuição de 20 zonas eleitorais do interior do Estado, né? Mas essas zonas zonas que teriam aí menos de 10 mil eleitores, tá certo? Então, isso são notícias importantes nesse cenário eleitoral para as próximas eleições, que a gente quer, na verdade, ferir aqui e ouvir a resposta da figura balizada, que é o diretor-geral do TRE. Então, já essa entrevista com o diretor do TRE. Logo após o intervalo comercial, eu vou pedir uma matéria que me foi concedida pelo nosso telejornal Band Cidade, que dá conta sobre o sistema de ventilação da Arena da Amazônia, né? Você sabe que está havendo muita discussão, muitas seleções, né, repudiando, não gostariam de jogar aqui. A seleção da Inglaterra foi a que mais enfatizou isso, né? Por causa do calor. A temperatura fora é uma, mas lá no gramado seria outra maior, né, ainda. Então nós temos uma entrevista que o nosso telejornal Band Cidade fez com o nosso querido Miguel Bianco, que é o homem que coordena, né, o grupo gestor, né, a união gestora da Arena da Amazônia, que esclarece exatamente toda essa questão. Ele vai dizer como é que vai funcionar, e é uma informação boa, porque, né, você de casa, que naturalmente já comprou o seu ingresso, está tentando comprar, e vai assistir os jogos na Arena, você quer saber, né, qual vai ser a taxa de calor que você vai enfrentar nos vários setores, né? Arquibancada, camarote, né? A parte mais baixa da área, mais perto do campo, né? E claro, né, a barra que os jogadores vão enfrentar dentro de campo. Tá muito bem? É uma matéria muito legal que eu vou
eu vou também, inclusive, dar uma comentadinha sobre essa questão das 2 mortes que já aconteceram na Arena da Amazônia, né? Já morreram 2 pessoas e, segundo informações, pelo menos o primeiro, né? O primeiro, que morreu em maio deste ano, ele caiu de uma altura de 5 metros, né? E, segundo a perícia, ele não estava usando nenhum tipo de equipamento de segurança, né? De proteção, tá certo? E agora, sábado passado, na madrugada de sábado, né? Morreu mais um cidadão, mais um operário. Este já caiu de uma altura muito maior, de 35 metros, né? E presume-se, né? A perícia está sendo feita, presume-se que ele também não estava usando, né? Se estivesse usando algum tipo de proteção e segurança, não teria caído do jeito que caiu, né? Foi uma morte estúpida, absurda. A Arena, inclusive, fechou, né? Fechou, paralisou suas obras nesse final de semana e até hoje, né? Enquanto o Ministério Público fazia lá toda a apuração, as perícias e tudo mais, para ver, afinal de contas, né? Nós não queremos, né? Nós amazonenses queremos muito a Arena da Amazônia e muitos jogos da Copa aqui. Mas nós não queremos que a alegria pela Arena da Amazônia e pela Copa do Mundo aqui custe o preço de vidas ceifadas de forma irresponsável e inconsequente, né? A gente sabe que a pressa é muito grande, né? Essas obras todas, não é só da Arena de Manaus, né? Todas as demais, né? Todas as obras da Copa estão sendo tocadas a toque de caixa, né? E aí vem muita pressão das empresas detentoras das obras, né? Mas a gente quer que a pressa não seja inimiga da perfeição e muito menos que custe a vida de pessoas, de operários que estão dando ali o seu sangue, a sua vida, né? Para que, com tanto amor, com tanto ardor, para que aquela obra saia a contento e dentro dos prazos. Tá muito bem? Pois é, então eu vou começar pedindo essa matéria com o nosso querido doutor Miguel Biango, né? Que é o coordenador da unidade gestora da Copa, né, em Manaus, homem que coordena aí todas as obras, né? Tudo está sendo feito a nível de Copa do Mundo e principalmente as obras da construção da nossa Arena Amazônia, que vai nos explicar, assim, em mínimos detalhes, como é que vai funcionar a questão da ventilação, da circulação do ar, né? Ali dentro da arena durante os jogos, tá bem? Isso é uma informação muito importante para o torcedor amazonense e para os torcedores, né, do exterior que virão para Manaus assistir os jogos da Copa. Meu querido Raul, chega comigo aqui, Monteiro, mostra pra gente aí, Monteiro. Que o sol em Manaus é desgastante, isso muita gente já sabe. A sensação térmica elevada é resultado da nossa posição geográfica na Terra, somada aos altos índices de umidade relativa do ar comuns na região. Depois da polêmica envolvendo o clima de Manaus e as declarações do técnico da seleção da Inglaterra, a unidade gestora da Copa garantiu que dentro da Arena da Amazônia a temperatura deve ser mais amena, mesmo em dias de sol forte. Está aproveitando toda essa brisa dominante do leste-oeste, que é muito constante aqui nessa área da cidade, para amenizar a temperatura local. O segredo é a sombra, projetada pela membrana que cobre a arena e reduz o calor do sol. Os espaços abertos para o acesso do público na parte baixa do estádio vão permitir a circulação do vento, gerando uma refrigeração natural. Aproveitamento das águas das chuvas, que também é um projeto que está dentro, contemplado no nosso processo de certificação da arena, na certificação LEED, que nós estamos armazenando a água da chuva para poder ser reutilizada para a irrigação do gramado. Além de utilizar o poder do vento a favor dos atletas e torcedores, a Arena da Amazônia Vivaldo Lima vai contar com outras alternativas sustentáveis. Vocês veem que há uma brisa constante, agora nós estamos sentindo essa brisa, e que faz uma varredura interna, levando o ar quente a ser retirado da arena, minimizando esse impacto de até em determinados horários, até 5 graus de diferença entre a temperatura externa e a temperatura interna. Com toda essa inovação, o vilão declarado das equipes europeias deve perder força e quem vai ganhar com isso é o público. Muito bem, muito bem. Obrigado aí ao Neto Cavalcante, nosso grande repórter da Band, do nosso telejornal Band Cidade, tá certo? Bela matéria. Então é isso aí, quer dizer, o estádio ele tem, né, os seus arranjos, né? E essa questão do aproveitamento do próprio ar, né? Da própria água da chuva e tudo mais. E hoje a tecnologia é um negócio assim interessante, né? Impressionante, né? Então, na verdade, a nossa arena não vai ser aquela coisa de tão quente assim, tão bicho-papão, como todo mundo tá dizendo, né? Aliás, eu gostaria muito, sinceramente, né? Gostaria muito mesmo de que o torcedor amazonense, nós todos amazonenses, tá bem? Que recebemos todos com muito carinho,
né, que somos receptivos por natureza, não mordêssemos a isca que esse treinador da seleção inglesa, o senhor Roy Hodgson, né, jogou para a gente morder, não. Não vamos morder, não, tá bem? Ele não falou pela Inglaterra, nem pelos ingleses, ele falou por ele, e falou de forma precipitada, né? Querendo defender o seu time da questão do calor, que qualquer seleção europeia, tá certo? As outras não falaram, mas ele falou, foi precipitado, não foi muito politicamente correto, né? Mas nenhuma seleção da Europa, de áreas mais frias, gostaria de jogar num lugar tão quente como Manaus, né? Preferia jogar no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? Ali, tá certo? Santa Catarina e etc. A verdade é essa, né? Mas ele teve o topete e a inconsequência de dizer, mesmo sabendo que dependeria de um julgamento, aliás, de um sorteio, e que, na verdade, ele poderia pecar pela própria língua, né? Mas ele não falou pelo povo inglês, né? Os ingleses não pensam essa coisa ruim, não, dos manauaras, muito pelo contrário. E cabe a nós, olha, se os amazonenses fossem morder a isca do senhor Roy Hodgson, o treinador da Inglaterra, é aí que o mundo ia ver um lado que nós não temos, né? Se a gente for tratar aqui a seleção da Inglaterra na base da vaia, de jogar pedra, né, da hostilidade, aí eles vão ter motivo lá para dizer, tá vendo? São realmente violentos, são mal educados, não sabem receber, são índios, né? Mas se nós fizermos exatamente ao contrário, que é o que somos, na verdade, né? Pessoas pacíficas, ordeiras, né? E que o amazonense recebe muito bem. Até tem aquele ditado, que a gente abre mais para os de fora do que para nós aqui de dentro. Não é isso? Então a gente tem que fazer diferente. Por mim, sinceramente, não receber a seleção da Inglaterra, quer ver esse treinador sair daqui de joelhos pedindo perdão, e os tabloides todos da Inglaterra pedindo perdão, e mostrando o verdadeiro lado do Amazonas, que é o lado da receptividade, da grandeza, do jeito gostoso de receber, do jeito amigo e camarada, tá bem? É a gente aplaudir a seleção da Inglaterra. Já pensou se a seleção da Inglaterra chega aqui, não há nenhuma hostilidade, nem no ônibus, nem na frente do hotel onde eles vão ficar. Se na hora de entrar em campo, né, o torcedor se levanta e dá uma bela aplaudida na seleção da Inglaterra, isso desmonta eles todos, desmonta e coloca eles de joelho, tá certo? Diante da grandeza da gente. Então nós não podemos nos nivelar por baixo. E essa coisa de olho por olho, dente por dente, isso aí é até antibíblico, né? É repudiado até pela Bíblia, tá certo? Então a gente tem que dar o que a gente tem, que é a nossa educação, que é exatamente o nosso poder de receber bem. O amazonense recebe muito bem, sim. Tá bem? Não vamos morder a isca, não. E vamos fazer o que a gente gosta de fazer e faz com todo mundo. Receber bem, ser solidário, atencioso e bem receptivo. Tá muito bem? Essa é a minha opinião. Espero que você concorde. Tá certo? Não vamos mostrar o lado feio, vamos mostrar o lado bonito que temos. Muito bem, eu quero mandar um grande abraço aqui rapidinho para o meu amigo Pedro e para a sua esposa Teca Boró, para o meu amigo Roso e toda a sua família, aí no quilômetro 113 da Manaus Taquatiara. Uma família maravilhosa, todos filhos, né, de um grande, querido e saudoso amigo, que foi o meu amigo Boró, que já foi há um bom tempo, mas que marcou presença aí, fazendo amizade com muita gente. E aí o comércio dele, né, era um lugar muito requisitado, os caminhoneiros, todos, né, passavam por aí, o pessoal recebia muito bem. E os seus filhos vão na mesma esteira, né? O Pedro, a sua esposa, o Roso, a sua esposa, a sua família, os seus filhos, todos recebem todo mundo muito bem, seguindo exatamente aquela linha de comportamento bacana que o meu amigo e saudoso Boró tinha. Um grande abraço a vocês todos, obrigado pela audiência do programa. Muito bem, recebo agora e peço boa tarde, antes de pedir o nosso intervalo comercial. Quero logo pedir boa tarde, agradecer pela presença, é uma figura muito ocupada, ele que administra, né, todo o nosso TRE do Amazonas, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, nosso querido amigo doutor Henrique Levi, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Nonato, estamos à disposição sua e dos ouvintes que quiserem tirar qualquer dúvida em relação às demandas do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para o exercício de 2014. Perfeitamente. Antes de entrar nos números, doutor Henrique Levi, aliás, eu quero dizer que você de casa tem toda a liberdade de participar também, vão começar a aparecer os telefones aí, tá legal?
E você pode fazer alguma pergunta sobre a questão de biometria, né? Você do Careiro, de Presidente Figueiredo, você de Rio Preto da Eva, de Novo Airão, onde a biometria já passou. Se você tiver alguma dúvida, ou você de Manaus mesmo, né? Se tiver alguma dúvida, dê uma ligadinha para cá e faça a pergunta direta ao doutor Henrique Levy. Tá muito bem? Você que tem qualquer receio, qualquer dúvida quanto ao processo de votação da próxima eleição de 2014. E também as pessoas que quiserem tirar dúvidas sobre o concurso que o TRE lançou, já foi publicado o edital, tá bem? Para 40 vagas, tá certo? Para o pessoal de nível superior, é analista judiciário. E para o pessoal do ensino médio, é técnico judiciário. São 40 vagas que o TRE vai disponibilizar para os amazonenses que se habilitarem a esse concurso. Tá muito bem? Mas antes de entrar no número, doutor Henrique Levy, essa biometria, né, esse cadastramento biométrico, né, está envolvendo assim um volume de quantas pessoas, mais ou menos, né, num todo, até agora? Bem, a estratégia do TRE do Amazonas foi firmar parceria com as prefeituras do interior do estado, no sentido de reduzir custos para nós, mesmo porque nós temos orçamento limitado, e isso faz com que também haja o engajamento das prefeituras no sentido de nós atingirmos esse eleitorado, o que nós chamamos da região metropolitana de Manaus, com a exclusão de Manaus. Então, no primeiro momento, nós trabalhamos em Figueiredo, com apoio total da prefeitura, através da colocação do pessoal dela à disposição, numa faixa de 40 servidores, somado aos nossos, da Secretaria de Informática, que lá de logo como coordenadores dessa operação biometria, como foi também no Careiro da Várzea, como foi também em Rio Preto da Eva e Novo Airão, que já encerraram. E como está sendo Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara. Nós temos situações experienciadas em cada município desse, mesmo porque Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara têm seções rurais de difícil acesso. Nós temos o caso do Rio Arari, que é um rio que fica à margem direita do Rio Amazonas, e lá estaremos com o nosso pessoal para dar início a essa operação a partir do encerramento do nosso recesso em janeiro. Como também estamos na área já para a implementação desse projeto em Lindóia e Novo Remanso. Com isso, atingido aqueles irmãos nossos das seções rurais e com grande densidade eleitoral, diga-se de passagem, que irá ser alvo dessa nossa operação agora já em dezembro. Arari, como eu falei, ficará para o exercício próximo de 2014, onde o TRE pretende fechar esse ciclo operacional da região metropolitana de Manaus em março de 2014. Perfeitamente. Legal, as prefeituras entrando em parceria, né, contribuindo com o pessoal, né? O pessoal de lá, que já conhece todo mundo, recebe aquele treinamentozinho básico e entra em campo. É isso? Mas o servidor da prefeitura colocado à disposição, ele se engaja como se fosse um servidor da Justiça Eleitoral, e ele é treinado pelo nosso pessoal, de sorte que ele atenda o eleitor com a dignidade que ele merece, atenda com o respeito que o eleitor merece, no sentido, enfim, de nós cumprirmos nossa missão institucional. Muito bem. Eu tenho aqui um levantamento, né, que eu conferi há poucos instantes com o doutor Henrique Levy, que dá conta exatamente dos números, né? Dos números, tá certo? Aliás, me corrija logo aí. É revisão biométrica, é cadastramento biométrico ou é recadastramento biométrico, doutor Henrique Levy? É revisão biométrica. Perfeito. Né? Isso, essa área que nós estamos atingindo, ela representa 3,12% no universo do eleitorado do estado do Amazonas, que hoje perfaz um total de 2.123.000, mais ou menos. Naturalmente, temos que chamar a atenção que o cadastramento no estado do Amazonas irá encerrar somente em maio de 2014. Nesses municípios metropolitanos, do qual eu citei, também se estenderá
até 2014, mas dentro de um procedimento biométrico. Né? Os demais é o cadastramento normal, como qualquer outro. Nesses municípios, o eleitor irá votar pelo sistema da biometria. Correto. Os municípios que completarem, né, a sua revisão biométrica, na próxima eleição já votam pelo sistema da biometria. Exatamente. Chega lá e vai com a digitalzinha. E o aparecimento Perfeito. da fotografia dele, as digitais dele, a assinatura eletrônica, está tudo dentro da urna eletrônica. Correto. Doutor Henrique Levi, na verdade, essa revisão biométrica, ela termina já sendo assim, funcionando também como uma espécie de depuração, uma espécie de correição, né? Porque, na verdade, há uma rechecagem de todos os dados do eleitor, né? E também é oportunidade de barrar alguns títulos irregulares, alguma coisa assim. Né? Já funciona também assim, né? Ocorre erro, e essa foi a oportunidade de se fazer um levantamento agora amplo, geral e restrito do eleitor desses municípios. O que representou nesse cenário, no caso já concluído, Novo Airão atingiu 89,13% dos eleitores revisados, Rio Preto da Eva 73,57%, Careiro da Várzea 77,07% e Presidente Figueiredo 78,23%. Naturalmente que esse procedimento nesses municípios continuou até o encerramento do recadastramento eleitoral, em maio de 2014. Nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba, foram já arrecadados, respectivamente, Itacoatiara 29,19%, Manacapuru 8,57% e Iranduba 8,99%. Eu quero chamar a atenção que esses índices, eles representam uma situação atípica que está ocorrendo da questão do próprio sistema que está muito lento. Problema de internet, mas nós já entramos em contato com o pessoal técnico da UIS, que é uma empresa que é contratada pelo TRE do Amazonas, no sentido de equacionar a curtíssimo prazo essa situação, causando inclusive para nós constrangimento e também para o eleitor do interior. Legal. Bom, olha, logo após o intervalo comercial, você do Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Novo Airão, vão ficar sabendo, tá certo, quantos eleitores tinha, né, em cada município antes da biometria, antes da revisão biométrica, e quantos eleitores ficaram, né, atualizados depois da revisão biométrica. Muito bem, programação na TV com você e por você, desejando uma semana feliz para você, tá bem? Bom, estamos conversando aqui com o diretor-geral do TRE sobre a questão da revisão biométrica e os números. Daqui a pouquinho, uma palavrinha do diretor sobre a questão do concurso público que o TRE lançou para 40 vagas, né? O pessoal do nível superior vão concorrer ao cargo de analista judiciário e o pessoal do ensino médio vão concorrer ao cargo de técnico judiciário. Qualquer pergunta, você vai poder fazer daqui a pouquinho através dos nossos telefones. Está muito bem? Meu amigo, meu querido companheiro Júnior Muniz está ao telefone aguardando a sua ligação. Bom, olha só. Atenção, pessoal do Careiro da Várzea, né? Careiro da Várzea tinha um total de 15.081 eleitores antes da revisão biométrica ser concluída lá. Depois da revisão, esse universo de 15.081 caiu para 16.600, aliás, para 11.000, perdão, tinha aumentado, né? Caiu de 15.081 para 11.623 eleitores, tá bem? Pessoal de Presidente Figueiredo tinha 18.143 eleitores. Caiu Figueiredo para 14.193 eleitores, né? Olha só, uma queda substancial. Rio Preto da Eva, que tinha, antes da revisão biométrica, 14.297 eleitores, caiu para 10.519 eleitores. E Novo Airão, que tinha 8.068 eleitores, caiu para 7.191. Quer dizer, então, de um total de eleitores, né, que passaram pela revisão biométrica nesses 4 municípios, de um total de 55.589 eleitores, né, na verdade, foram mantidos
43.526 eleitores, né? Houve uma queda em termos percentuais, houve uma redução, né, de 12,63%. Esses números estão corretos, doutor Henrique? Bem, esse número de 12 que você falou, percentual, não é o percentual. É o resultado entre os 55 mil anterior com os revisados em 43, que representa 12.063 de queda total do número de eleitores. Não é percentual, são 12 mil, isso, 12 eleitores, títulos, né? Exatamente. Isso, perfeitamente. E com isso, como eu falei há pouco, isso não significa dizer que o eleitor desses municípios esteja impedido de se deslocar à zona eleitoral correspondente e lá fazer a sua revisão biométrica, de sorte que se aumente esse número percentual e que seu município tenha uma representatividade relevante no universo de eleitores do estado do Amazonas. Doutor Henrique, só uma pequena pausazinha. O nosso telespectador, Odemar, de Petrópolis, muito boa tarde, Odemar, prazer em tê-lo com a gente, deve ter alguma pergunta a fazer ao senhor. Odemar, boa tarde, amigão, esteja à vontade. Boa tarde. Eu queria perguntar para o doutor aí que eu votava no Careiro da Várzea, só que eu nunca tive comprovante de residência lá. E quando eu fui fazer o recadastramento da biometria, eles não fizeram porque eu não comprovei residência lá na cidade. Eles me informaram que eu teria que tirar um outro título aqui em Manaus, onde eu tenho residência, né? Como é que explica essa situação? Muito bem. Doutor Henrique, entendeu direitinho, doutor Henrique? Ele é eleitor do Careiro? Ele é eleitor do Careiro Castanho ou Careiro da Várzea, Odemar? Careiro Castanho. Careiro da Várzea. Careiro da Várzea, né? Então, ele é eleitor de lá, mas ele não tinha comprovante, né, de residência lá. E ele não passou na biometria lá. E ele quer tirar agora o título aqui em Manaus. Se tem como? Para não ficar sem votar na próxima eleição. Essa questão da atestado, da confirmação da presença dele lá do município como eleitor do município, ele pode ir se dirigir ao Careiro da Várzea e manter a sua situação como eleitor inalterado. Agora, se ele pretende transferir o título dele para Manaus, ele se desloque, dependendo de onde ele reside aqui em Manaus, qual é o bairro, e se apresente no Fórum Eleitoral de Manaus e faça a sua respectiva transferência até maio de 2014. Ele leva o atestado de residência, coincide qual é a zona eleitoral, se for da primeira zona é centro, se for da segunda zona é centro, se for daqui da região norte a 68, e por aí vai. Então ele tem que verificar qual é o bairro onde ele reside, leve o atestado de residência dele, mais o título de eleitor anterior, e se desloque aqui por trás do TRE, onde nós temos o fórum eleitoral, e faça então a sua transferência para o local, para o colégio que ele irá então exercer o seu voto. E se ele quiser se transferir para Manaus, se você quiser corrigir a situação do teu título e se manter eleitor do Careiro, tá certo? Você procura o cartório eleitoral lá até maio, não é isso, doutor Henrique? Né? E aí você se entende lá com o cartório e é possível que você se legalize e continue como eleitor do próprio Careiro. Tá bom, Desde Ademar? que ele consiga um atestado de declaração do delegado local, ou convença a juíza, no sentido de que ele era residente lá, estuda em Manaus, mas se é que ele reside em Manaus, trabalha em Manaus, então o interessante é ele fazer a transferência do título dele do Careiro para Manaus. Perfeito. Agora, eu alerto o seguinte, que em Manaus não é voto ainda biométrico. A previsão para Manaus será em 2015. Perfeitamente. Então, Odemar, está bem explicada a situação. Vamos queimar esses últimos 3 minutinhos, doutor Henrique, falando sobre o concurso público, né? 40 vagas disponibilizadas aí pelo TRE, tá certo? 2 minutos, né? Muito bem.
nível superior vai participar do concurso para analista judiciário e o pessoal do ensino médio para técnico judiciário. Esse edital já foi lançado, já? Sim, o edital foi lançado, salvo me elogio, dia 3 de dezembro, ou 5 de dezembro, com encerramento previsto para o dia 26. O foco desse concurso é para o interior do estado do Amazonas. Nós temos um número muito grande de vagas no interior, em razão de uma situação muito atípica no estado do Amazonas, que é o cidadão, o que vem a Manaus de outros locais, de outros estados, passam no concurso e se deparam com uma situação adversa que não tem no seu estado de origem. E simplesmente abandonam, não querem mais exercer sua atividade e o cartório eleitoral do interior fica, então, uma situação muito difícil. Sem ninguém para trabalhar, né? Exatamente. Então, o objetivo nosso, tanto é que a direção do TRE, o desembargador Flávio Pascarelli, estabeleceu como premissa até a regionalização do concurso, no caso da realização das provas. Antigamente as provas eram feitas em Manaus somente. Hoje nós passamos para Itacoatiara, para Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Irunepé, no sentido de que o cidadão desses municípios tem uma maior facilidade no sentido de se inscreverem, como também aqui o de Manaus. Mas essas provas serão pela primeira vez realizadas nos polos sedes, que seriam os municípios de Tefé, Tabatinga, onde esses Itacoatiara. servidores irão trabalhar. Exatamente. Tá legal. Tá? Doutor Henrique, já estamos na marca fatal, tá? Rapidinho, suas considerações finais, tá bem? Muito obrigado pela presença aqui conosco hoje. Bem, mais uma vez estamos às ordens, dizer que o projeto Biometria é um sucesso no estado do Amazonas e que, se Deus quiser, para 2014, no encerramento das eleições presidenciais, o governador, a gente possa já, no final de 2014, dar início ao procedimento biométrico da cidade de Manaus, naturalmente dependendo da aprovação do Pleno e da homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado. Foi um prazer entrevistar o doutor Henrique Levi, diretor-geral do TRE no Amazonas. A você, muito obrigado pela audiência e até amanhã, logo após o programa Cidade Urgente, do meu amigo Álvaro Campelo, aqui na TV Rio Negro, nossa Band Amazonas. Uma boa tarde e até lá.